Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, né? De Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Então, nesse capítulo 4, o que é abordado? Ele fala a respeito da matéria mental. E aí a gente fica assim, matéria mental? É matéria mental, porque o que a gente pensa é uma matéria também, né? E quando a gente começa a falar da física, né, dos elétrons, das formações da matéria, e que fala a respeito a matéria é formada de átomo, e o átomo tem os elétrons, tem os nêutrons, tem os prótons, a gente fica assim, mas fala que o elétron se move. E eu vejo uma pedra, eu vejo uma rocha, eu vejo um material e não parece que está se movendo, que tem nada. Mas sim, né? Ele tem todas as matérias, tem átomos e neles tem uns elétrons que ficam ali se movimentando. Cada matéria, o que acontece? Tem uma agitação, entendeu? Do elétron, tá ali. Umas são mais rápidas, outras são menores, entendeu? Aquela movimentação, mas no geral e em tudo se tem elétrons, né? Então tem ali a parte, querendo ou não, uma condutividade, uma magnitude, né? Como se eu poderia fazer, tem um fluido magnético ali. Então, o que a gente vai falar aqui então? Vamos falar, o primeiro subtítulo desse capítulo é o pensamento do Criador. Já já vocês vão entender por que eu falei do elétron, do átomo, só pincelei assim, só para a gente recordar. Identificando o fluido elementar ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma dos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base na organização e oscilação da matéria. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento criador. Então, tudo que tem no universo, no micro ou no macrocosmo, tem o quê? Tem o fluido elementar, o hálito divino. E o que seria isso? É o que dá vida e forma, né? E a base disso é o quê? São os elétrons, né? Uma das bases, que acho que nós conhecemos ainda. Então, quando falar, pô, mas que fluido é esse? É uma substância etérica, né? Mais ou menos rarefeita, né? Que difunde pelo espaço interplanetário. Ele enche o mundo, entendeu? Ele é tudo. E é a base de tudo que existe no universo. Então, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, o que? Existe esse fluido universal. E ele é o que? Ele é categorizado, né, por vários pontos. O fluido vital, o fluido energético, o fluido magnético, o fluido etérico, todos eles advêm do quê? Do fluido cósmico universal. Então, aqui, nós todos temos isso. Até mesmo em nós, a gente tem os átomos, nós somos formados de átomos também, que tem os prótons, os elétrons, os nêutrons, né? E a gente sempre está ali em equilíbrio, né? Com essa condutividade, né? E é igual eu falo assim, não, mas uma pedra, nossa, mas ficam falando que tem a pedra, pedra é viva, né? Entre aspas. Se você for ver, sim, porque ela tem elétrons, tem magnetos ali, né? Os átomos estão em movimento, só que em um movimento muito lento, muito pequeno e imperceptível, mas tem
alguma coisa ali que move. Então, quando Einstein falou que tudo é energia, é porque tudo é energia, né? Que está ali formado por base, né? Os elétrons. Então, superpondo-lhe a grandeza indevassável do que? Do pensamento criador, entraremos à matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas, né, unidas à nossa necessidade de progresso. Então, nós também, a mesma coisa de uma rocha, não é a mesma coisa, mas também nós estamos em agitação constante na nossa cabeça. Em todo momento nós estamos pensando, né? E estamos criando ondas, né? Plasmando, criando coisas, né? Nós somos co-criadores, né? O nosso pensamento, eles cria ali de forma sutil, né? Em torno a gente faz a nossa vibração, a nossa áurea, tá o quê? Conforme os nossos pensamentos, né? A vibração, a cor da nossa áurea, né? Que é a nossa energia que está no nosso corpo, né? E que alguns médiuns, né? E alguns aparelhos conseguem medir a nossa áurea, que é no caso da máquina Kirlian, né? Você consegue ali determinar como é que tá a sua áurea. E quando a gente fala assim, nossa, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo, no momento que você tá pensando, aquilo ali tá plasmando, tá emitindo ondas. Assim, quando nós falamos, nós emitimos ondas, então ondas sonoras. Então, o nosso pensamento também emite ondas, né? No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas em variedade infinita de graus e fases. E entre um infinitamente pequeno e infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente de faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso recursos intrínsecos na vida ambiente. Então, o que acontece? A gente nós estamos dentro do quê? Desse fluido cósmico universal. E nós somos fluido cósmico universal que, através dos nossos pensamentos, nós conseguimos também criar e fazer esse fluido se transformar em algo, não é mesmo? A gente está assim, tudo ligado, tudo interligado, as ondas, igual uma rede mesmo, né? Onde a gente influencia uns aos outros e é influenciado também. A gente não só recebe, a gente influi, tanto positivamente quanto negativamente, né? Uns aos outros. Nossa vibração, que é originária dos nossos pensamentos, vai o quê? Vai fazer aquela ambiência, aquela vibração, aquele sentimento, vamos colocar aí para facilitar a vida, aquele sentimento mais fácil, né? Que você tá. Se você tá pensando mal, você tá agredindo, né? Pensando, não, eu vou quebrar tudo. Você tá pensando no quê? Aquela vibração tá legal? Aquela vibração não tá legal. Poxa, eu vou fazer a caridade, eu vou ver se eu ligo para fulano. Não, fulano tá precisando da minha ajuda, tá precisando do ombro amigo e tal. Ali você já faz o quê? Um outro sentimento. E a gente consegue observar isso claramente na nossa vida. Quando você tá num lugar que você não gosta, que você tá... eu gosto desse lugar. Você não se sente mal? Porque, além do ambiente que não está sendo favorável para você, você tá o quê? Com aquele pensamento que aquele lugar tá ruim. E muitas das vezes o lugar não tá nem ruim. É você que tá, pelo seu pensamento, né?
co-criando aquela vibração energética ruim para você. Entendeu? Porque se não tem tantas vezes a gente pega, vai numa festa, a gente fala assim, não tava afim de ir naquela festa. Eu vou. Quando chega lá, se você tiver com o pensamento aberto, sem armadura, né? Tá tranquilo? Tipo assim, eu tô aqui, já que eu tô aqui, deixa eu divertir. Tudo corre bem. Até no final você fala assim, nossa, eu achei que ia ser ruim, foi muito boa aquela festa. Né? Tem essa. Agora, se você já chega com aquela cara carrancuda, você vai ver todo mundo parecendo que tá carrancudo, a festa vai ficar ruim, entendeu? Nossa, você vai ficar toda hora olhando pro relógio para ver que hora que é para você poder ir embora, que hora que bate o parabéns, né, para ir embora. Então, você não tá curtindo aquela festa, porque você já foi com pensamento negativo, chegou lá, manteve o pensamento negativo. E o que aconteceu? Tudo deu ruim. Então, tem isso, o nosso pensamento ali, ele cria tudo isso, né? Então, que ele fala que é a faculdade de mentalizar e co-criar, né? A gente faz isso, está intrínseco na nossa vida. Aí vem falando aqui, porque nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, constituindo-se um vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então é aquele negócio, a gente atrai o que a gente está sintonizado. Se você está sintonizado com a angústia, com a coisa ruim, vai vir angústia. Agora, se você está sintonizado com a coisa boa, vai vir coisa boa. Vamos dar um outro exemplo de festa. Você está na festa, aí você está... Nossa, que terrível essa festa, meu Deus do céu, nossa, acaba logo. Por que eu vim? A gente fica com a cara diferente, né? A gente não fica com a cara boa. Então, o semblante da gente já muda. Aí, chega aquela pessoa que tá com o semblante igual. Também não tá gostando da festa. Tá achando ruim. Nem já chegou não gostando, né? Já saiu de casa falando que ia ser ruim. Ela já aproxima de você. Pois é, né? Nossa, eu não tava querendo vir. Nossa, vim. Não sei por que eu vim. Nossa, mas eu não podia deixar de vir, né? Porque tem que trazer a criança, aniversário de criança. Eu não suporto aniversário de criança. Aí começa. Tá aqui. Você tá ali conversando, você já atraiu a negatividade, entendeu? Aí já vai criando aquele clima ali, com aquela nuvenzinha negra, né? Em cima ali, caindo os raiozinhos. Por quê? Porque você já atraiu a pessoa daquele jeito. Porque o espírito já viu aquilo ali. Opa, vou lá. Entendeu? E assim, encarnar, desencarnar também faz. Então, por quê? Porque você já criou aquilo ali, a gente atrai o que a gente pensa. Então, mesmo a gente estando dentro do fluido cósmico universal de Deus, o que acontece? Aquele fluido, ele não é nem negativo nem positivo. Ele é o fluido que você utilizará, né? Ou para o bem ou para o mal. Mas o fluido está lá. Né? Então, a gente sempre tem que estar pensando o quê? Na questão do vigiar, né? Porque ele fala assim, orar e vigiar. Não, vigia e ora. Por quê? Porque às vezes você está orando, meu Deus, igual a pessoa, não é nosso exemplo, né? Meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus. Tá lá falando com Deus, não tá? Mas e o pensamento e o sentimento ali? E o vigiar? Né? Porque ao invés de ela estar falando com ele, eu quero ir embora, né? Ela poderia estar assim, meu Deus, abençoe, eu já estou aqui, vai ser tudo bom, vai ser tudo alegre e tal. Não, ela tá o quê? Ela não tá vigiando os atos dela, ela pode estar até orando, ai meu Deus, acaba logo. Mas se ela tivesse ali pensando, tá bom, olha, as crianças estão divertindo, olha a felicidade da mãe, do pai, vendo que as visitas veem, né? Porque fazer aniversário para ninguém ir é triste, né? Aí tá lá, feliz, vendo e tal. Não, a pessoa tá lá, rezando para acabar. Então ela tá orando, mas não tá vigiando os atos dela. Então, tem essa. Então, vigiar e orar. Porque a gente
nessa condição, a gente vai estar sempre o quê? Na vibração e na sintonia alta. Entendeu? Então, não vai ter aquela nuvem, né, ali soltando os raios em você. Você tá vibrando aí na tranquilidade, no céu azul, né? Bonito. Então, vamos lá. Então, como eu já falei, a gente tem o quê? Tem que ter esse pensamento positivo. Um outro exemplo também que é bom a gente, assim, às vezes pensar, sempre a gente está vendo aí na televisão, falando a respeito daquela importância da prece, né? Que porque, se você reparar, existem pessoas, né, que às vezes ficam doentes e logo saram, né? Porque, tem um pensamento positivo, tranquilo, não tá ali se entregando à doença, entendeu? Tudo bem, aí você fala assim, mas tem gente que tem um pensamento mega positivo e morre, né, da doença. Assim, mas ele não sofreu tanto quanto ele deveria sofrer. Ele teve a resignação, entendeu? Tô mal e tal, vendo, de repente precisava passar por aquela situação ali, aquilo é uma depuração, né, para o retorno ao plano superior. Então, tem tudo uma questão. Mas, quando a gente está com um pensamento negativo, a gente sofre mais. A cruz que a gente vai ter que carregar, porque a gente pegou e pediu para descer com essa cruz, ela vai continuar o quê? Vai continuar sendo a cruz. Mas você vai ter que carregar aquela cruz ali. Ou você carrega ela reclamando, ou você carrega ela bem, tranquila. Tipo assim, eu tenho que passar por isso. A energia que você vai gastar é a mesma. Você reclamando ou você abençoando. Então, só que ao ato de reclamar, ela fica mais pesada, fica mais enjoada, né, para carregar aquilo ali. Já aquelas, quando você tá bem, assim, tá pesada, tá pesada, minha cruz tá pesada demais, mas eu vou levar. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que carregar ela. Então, aí você que escolhe como você vai carregar essa cruz, tá? Aí agora vem vindo aqui o segundo subtítulo: Pensamento das criaturas. Pois é. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual, que cada uma delas se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde do raio super ultra curtos, que exprimem a legiões angélicas através do processo ainda inacessíveis à nossa observação, passando às oscilações curtas e médias e longas que exteriorizam a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda é germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, o que está falando aqui? Está falando que os espíritos evoluídos, eles emitem o quê? Ondas com alta frequência, né? Alta frequência tá indo e curtas. Então, quanto maior a frequência, menor a onda, entendeu? E é muito sutil. Ela manda muito sutil. E é necessário que para a gente poder pegar um pouquinho dessa vibração, o que a gente precisa estar? A gente também precisa estar na frequência ou próximo, né? Um próximo ali. Sair da frequência ruim e entrar numa frequência boa, numa frequência média, né? Numa frequência onde a gente possa captar essa situação. Então, a gente precisa sintonizar. Então, as nossas ondas,
na grande maioria, são o quê? São longas e com baixa frequência. Então tá ali, ó, né, oscilando, aquela, né, não tá bem, ainda tá ali, não tá nem mais ou menos, a gente tá oscilando com a frequência baixa. Então a vibração da gente, a gente fica com o quê? Não fica legal, porque a gente não consegue captar aquela vibração, né? A gente capta, ela chega na gente. Só que depende do quê? Depende da nossa vibração. Porque quando a vibração chega na gente, a gente não consegue. Porque a gente tá assim, ó, e a vibração tá aqui e a gente não consegue. A gente só consegue sentir se a gente tiver mais, né, dentro da frequência. A gente consegue sentir, né? E tudo em nossa volta é o quê? É frequência, é energia. Então, a gente, para poder conseguir acessar determinada energia, a gente tem que estar vibrando conforme essa energia, conforme essa situação ali dela. Tem que estar igual, pelo menos, ou quase, né? A gente tem que estar aberto à vibração positiva, entendeu? A negativa, entendeu? Porque depende, tem gente que não quer vibrar no bem, quer vibrar no mal. Ainda tá nessa, mas é aquilo, a gente precisa, porque a nossa vida é que vai fazer isso, né? Então, é igual a gente pega e vê, os seres angélicos, eles têm o quê? Os raios são super curtos, né? São ultra curtos. O da gente tá ali no mais ou menos, no longo para o mais ou menos. E os animais? Eles têm o quê? Eles têm ali uma vida psíquica, um germe, que às vezes sai um raiozinho ali, mas descontínuo, porque como eles não têm pensamento contínuo, então ele não tem como uma onda, né? Sai ali. A gente vê o animal, né? Ainda como princípios espirituais, com o menor tempo percorrido. Então, eles ainda tem um longo trajeto para a evolução, entendeu? Então, eles têm aquela descontinuidade. A gente vê que agora os animais, né, a gente consegue notar um amor neles, mas, né, ainda não é aquela coisa contínua. E às vezes tem outra situação. O cachorro, sim, eu acredito, né? O cachorro, o pet que nós temos, eles já estão de uma forma que eles já estão captando tanto a energia negativa quanto a positiva, não é? Não é à toa que o cavalo mesmo, ele já, quando ele sente uma coisa diferente, ele sai fora, né? O gato, né? O cachorro, muitas das vezes quando a gente vai... Quantos casos a gente já ouviu falar que às vezes um trem vinha pra gente, a gente estava doente demais, em vez da gente morrer, quem morreu foi o cachorro. Então, porque captou toda aquela energia. É possível, entendeu? É possível. Então, não é à toa que os antigos falavam essas coisas. Então, a gente começa a perceber que realmente há essa ligação, né, energética e que a gente recebe isso, né? Então, se a gente começa a observar os animais, a gente vê que está havendo uma mudança, né? E o nosso amor, a nossa, como é que se diz? O nosso amor por eles tem que ser grande também. Por quê? Porque a gente está igual, assim, a gente comparando a gente como um animal, né? Igual Deus. Deus pra gente, como é que a gente vai chegar? Não vamos colocar Deus, não. Vamos colocar aí os seres angélicos. Como é que a gente chega neles? Não chega, né? Vai demorar. A gente vai ter que, ó, evoluir muito para chegar neles. Então, o cachorro é como a gente para os seres angélicos.
Então, se a gente só vive pedindo, oh, me ajuda, me ajuda, me ajuda, os bichinhos também é a mesma coisa com a gente. Então, a gente precisa ter isso no pensamento, né? Dos animais, que nós também já fomos algum dia um animalzinho, uma plantinha, um mineral. Então, quando a gente começa a estudar a questão do fluido cósmico universal e a gente começa a ver que tudo é fluido cósmico universal, e os elétrons, os átomos, então a gente começa a ver que todos nós somos energias, né, em maior grau ou menor grau, né? Então, vamos indo lá. Os espíritos aperfeiçoados que, conhecendo como a designação das potências angélicas do amor divino, operam no micro ou no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, à sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza, no encalço da aquisição celestial que por enquanto estamos longe de perceber, né? Então, o que acontece? Os espíritos angélicos, né, eles estão ali tanto no macro quanto no microcosmo ajudando. Então, eles estão ali auxiliando tudo, na natureza, em tudo, no pensamento dos homens, né? Porque eles são criadores, né? E nós somos co-criadores. Então, muitas das vezes, os espíritos estão ali próximo a gente, espírito do bem, que quer evolução, o quê? Para nos auxiliar, nos ajudar a conseguir. Por exemplo, um pesquisador de uma vacina, de um remédio, muitas das vezes ele tá o quê? Ele não tá ali sozinho, né? Fisicamente ele pode estar com um monte de gente, mas também pode estar com o quê? Com um monte de espírito perto, né? Para quê? Para ajudá-lo a construir algo que vai ser bom e é necessário para a população, para os seres humanos, para os animais. Então, tem essa questão, né? E a gente vê aqui que tudo na natureza é criado, né? Por esse fluido cósmico universal. Então, aqui vem continuando, a mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-se os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciadas pela direção humana, né? Hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra no rumo das conquistas da humanidade. Então, a gente vê que a gente é influenciado pelos seres angélicos também. Nós influenciamos os animais, né? E podemos, né, nisso, a gente passar a observar uma situação aqui, que ele está falando aqui dos seres angélicos. Contudo, nós também somos influenciados pelos seres que não são angélicos, né? Para os nossos irmãozinhos que estão ainda em evolução. Né? Muita gente fala, não gosto que fale de irmãos, mas todos nós somos irmãos, né? Dentro aí do fluido cósmico universal. Então, meu filho, e aquilo? Tem muita gente que fala assim, o obsessor é meu inimigo, fez isso, aqui tá atrapalhando a minha vida. É mesmo? E o que você fez para ele? Porque ninguém fica atrapalhando a vida à toa. O que você anda pensando para atrair, né? Então, temos essa. Então, e o que você pensa? Porque a gente, né? A gente é influenciado a todo momento, né? Então, não tem como a gente esconder nosso pensamento. No encarnado, a gente até esconde, mas para o desencarnado, a gente não esconde. Eu posso estar falando assim,
meu irmãozinho, nhenhenhenhen, mas no pensamento eu tô falando assim, tá, irmãozinho, nada. Esse cara avacalha a minha vida. Eu queria que ele estivesse longe, mas, pô, eu tenho que falar irmãozinho, porque, né, que senão o que que dá pra mim, né? Vai falar que eu tô errado. Tá vendo? Então, é aquilo. A gente tem que pensar, ver o que que é, se aquele nosso pensamento tá condizente com o bem, né? Então, igual fala na questão 459 do Livro dos Espíritos. O que que fala? Os espíritos influenciam a tal modo em nossos pensamentos que a grande maioria das vezes são eles que nos dirigem, ou para o bem ou para o mal. Depende do quê? Da sua vibração, da sua sintonia. Então, tem essa. Os obsessores, eles nos obsidiam? Sim, tá tudo bem. Ninguém tá falando que não tem obsessão, não. Mas ela é conforme o seu pensamento. Ela é conforme o seu pensamento, né? Os nossos atos, os nossos pensamentos, aquele pensamento que a gente nem acha que ninguém tá pensando, mas tem alguém vendo. Tem alguém vendo. E às vezes a pessoa, o espírito se afiniza com esse pensamento e vai ficar perto de você. Entendeu? Ele é um obsessor de vidas anteriores? Não. Ele é obsessor pelo seu pensamento, pelo conteúdo do seu pensamento, da sua vibração que você emite. Né? Então, mais adiante a gente vai falar até de aura, né? Por causa disso, dá para ver, ó. Olha lá a aura dela, hein? É ruim essa aura, hein? Poxa. Olha os pensamentos dele. Que isso? Como é que pode pensar um trem desse? Então, o que a gente pensa está sendo filmado, né? Como diz. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai entrar nos corpúsculos mentais, né? Então, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Então, no plano da gente aqui, do desencarnado, vamos colocar aí, encontramos o pensamento por agente essencial. Então, tanto físico quanto extrafísico, o pensamento está ali. Não tem para onde correr, não. Entretanto, ele ainda é matéria, e a matéria mental em que as leis que formação as cargas magnéticas ou do sistema atônicos prevalece sobre novo sentido, compondo-lhe valioso, maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos transcendentes no sistema do período, né, dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, o que está falando aí? Nós estamos numa rede, né? Uma rede e a gente fica, né, achando que a gente, igual eu falei, a gente está naquela, submerso ali, aquela rede. É igual a rede da tecnologia aí, né? A gente tá ali e tudo tá movimentando. Eu tô aqui falando, né? Aí tem o celular aqui, tem uma onda dele aqui e tem um carro passando lá na rua. Então tudo tá essa movimentação de energias eletromagnéticas, sonoras, né? Aquelas ondas, tudo tá o que a gente está dentro dela. Informações passando aqui perto de mim, obsessores, espíritos amigos, né? Então tem o quê? Tem aquilo, a rede, né? Nós estamos aqui com um pensamento, né? Igual a internet agora. Então, é através desse pensamento que faz tudo.
A gente está mergulhado nesse campo fluídico e nós não somos só receptores, nós somos também emissores, né, daquela sintonia. Nós estamos co-criando. Eu estou aqui fazendo vídeo, estudando, né? E aí alguém está captando de um lugar e o que eu estou falando, essas ondas, meus pensamentos estão aqui na onda, na frequência, está na frequência média para o conhecimento, né? Então, tudo isso tá o quê? Está acontecendo ao mesmo tempo, né? Dentro da nossa realidade. Então a gente influencia, assim como nós somos influenciados, né? Porque nós atraímos os pensamentos, né? A gente tem essa atração. Então, o pensamento é o quê? É vida. Ele cria, né? Não tem como desassociar a evolução da gente, né, do pensamento, porque para evoluir temos que mudar o quê? As nossas sintonias, nossos pensamentos, né? Por quê? Ah, poxa, mas eu não consigo. Eu fico com aquele pensamento direto naquilo. E eu não consigo resolver, e minha cabeça não funciona. Por que que eu tô com aquele problema? Ai, meu Deus, eu tenho que resolver o problema. Não tem muita gente que é assim? Que só consegue andar, movimentar, fazer alguma coisa depois que resolve um determinado problema. E às vezes não consegue nem resolver o problema porque tem problema que não tem como você resolver. Tem coisas que não tem como você resolver. Você tem que fazer o quê? Jogar para o universo, né? E pedir, olha, Mestre Jesus, que seja feito sua vontade. Entendeu? O que eu posso fazer, eu fiz. É o quê? É a mesma coisa doença. Às vezes você está doente, você passou um mal terrível e foi levado para o hospital, né? Naquele momento que você está no hospital, às vezes seu sangue está dando problema, a gasometria tá isso, tá, a glicose está alta demais, a insulina está baixa demais, tem um quiprocó acontecendo na sua vida, você dentro do hospital. Você está ali à mercê do fura-fura, do vira-vira, né? E daquele clima. Aí você, duas uma. Ou você começa a chorar, reclamar do enfermeiro, reclamar do médico, reclamar da cama, reclamar de tudo. Ou você pega e fala assim, ó, eu tô aqui mesmo. Não vai mudar de uma hora para outra. Então, se eu quero melhorar, é melhor manter meu pensamento positivo e ver o que que dá. Deixa. Tá me furando, tá isso, deixa acontecer. Por que você tem que ter esse pensamento? Porque você não vai mudar essa situação de uma hora para outra, né? Pá, eu vou pensar no bem e vai melhorar. Não, não vai. Não vai ser assim. Ainda, porque um dia será. Mas você pega e assume, fala assim, não, eu vou ficar quietinho, vou fazer o que os médicos e enfermeiras estão falando e vamos ver o que que dá. Não é ficar lá preocupado, meu emprego, meu Deus, meu chefe vai brigar comigo, vai me mandar embora. Aí tá o quê? Ansioso, né? Pensando, ansioso, negativo, pensando no chefe. Ai, a minha casa tá bagunçada. Se eu morrer, os outros vão entrar lá em casa, vai ver tudo bagunçado. Só naquela negatividade. Você tá vendo? Você acha que você vai melhorar com isso? Não vai. Não vai melhorar. A tendência vai ser o quê? Piorar. Então, por isso que eu falo, tem que ter um pensamento aí, né? É bom porque a gente atrai o que a gente pensa. Não tem outra. Atrai o que pensa. Não, mas você tá falando aí que atrai o que pensa, mas eu só vi pensando na Mega Sena. Aí eu vou falar com você. Tem gente que pensa na Mega Sena, que vai ganhar um prêmio grande, mas nem joga.
nem joga na Mega Sena. E aquele pensamento é pontual, né? É na Mega da Virada. Então, né? Não vamos exagerar, né? Não vou colocar ali, pá! Mas nada é impossível. Mas também, né? Tem que dar chance, tem que querer, tem que ter vontade, tem que correr atrás, entendeu? E às vezes também não está escrito lá no livrão que você assinou que você ia ganhar na Mega Sena, né? Que às vezes não seria nem tão bom você ganhar na Mega Sena, que talvez sua vida que tá mais ou menos, né? Como é que a gente fala da vida mais ou menos? A vida que tá mais ou menos em relação à moralidade, né? E você não tá muito bem assim, não, para ir para um mundo melhorzinho. Então, às vezes, o dinheiro, que é muito bom, o dinheiro é maravilhoso, só que talvez você não utilizaria esse dinheiro da forma adequada. Ou então, se você ficasse pobre de uma vez, você não ia ser humilde. Porque o fato de você não ter dinheiro não quer dizer que você é humilde. Né? Muita gente, a gente esquece dessa situação. Porque às vezes você tá ali com uma roupa feia, né? Vamos colocar uma roupa simples, mas o seu pensamento é assim, mas um dia eu vou ter isso assim, 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 porque eu tô assim, mas eu vou melhorar, porque eu sou melhor que fulano, eu posso ser pobre, mas eu for melhor que fulano. Cadê a humildade? Pois é. É o seu pensamento. O seu pensamento que fala o que você é ou o que deixa de ser. Então, vamos aqui. Então, seguir. Temos ainda, né, aqui, formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no mental, como associações de cargas positivas e negativas. Então, é aquele negócio. A gente tem ali, como eu falei, a gente tem ali as condições diferentes, né? Mas só que cada uma pessoa tem uma vibração. Então, em torno de uma pessoa, em torno de uma família, em torno de uma cidade, de uma nação, né, do planeta, existe o quê? Uma atmosfera espiritual ali, fluídica. E com essa que vibratoriamente, né, tá ali todo mundo envolvido. Então, o que a gente pode falar a respeito disso? De diferentes condições vibratórias. Você pode estar, né? Porque como tudo parte da sua mente, você pode sim, né? Não sabe como está a sua moral, ou a nossa moral como é que tá, mas de repente a gente está num ambiente muito barulhento, muito denso. O ambiente está denso. E às vezes você não tá se sentindo bem, aquilo ali não tá legal para você. Por quê? Porque a sua vibração não condiz com aquele ambiente. E muitas das vezes você não consegue mudar aquele ambiente sozinho. Então, você não consegue ficar naquele ambiente, então você sai daquele ambiente. A mesma coisa dentro de uma família. Às vezes o clima tá tenso, tá ruim e tal, a sua vibração não tá ali. Então, o que é preciso se fazer, né? Para quê? Para tornar aquele ambiente melhor, né? Por isso que muitas das vezes a gente solicita que, não, vamos fazer o evangelho no lar, porque o evangelho no lar, o que faz? Faz com que a vibração que estava ali negativa se transforme em uma vibração positiva, né? Para quê? Para os ânimos ficar melhor, né? Então, tem essas questões, o porquê do evangelho no lar,
Não é à toa, porque às vezes você falando, olha assim, mas não é que é mesmo e tal. Nossa, podia mudar, meu pensamento tá tão assim, negativo. Por que eu vou ficar com esse pensamento negativo? Esse pensamento não é meu. Eu sou a pessoa que, né? Mas às vezes a falta do estudo, né? Que você tá ali, você falta estudar. Preciso estudar, né? Por que eu tô falando da questão do estudar? Porque a partir do momento que você começa a ter o conhecimento, né, do pensamento, da questão como é gerado, as energias, o que você atrai, você começa o quê? A se libertar. Por isso que existe uma libertação, porque quando você não sabe disso que a gente está comentando aqui, você o quê? Você não se liberta das suas amarras, porque você está se amarrando. Não é o outro que está te amarrando. O pensamento, às vezes, no outro, né, de uma forma negativa, ruim, está te atrapalhando. Você está se obsidiando também. Por quê? Porque seu pensamento está negativo, você está vibrando na condição negativa. Entendeu? Então, e aquilo também. Quando você tá ali vibrando na negatividade, fica muito difícil o quê? Os espíritos do bem, né? Colocar aí, eles se aproximar de você. Porque, na verdade, eles estão ali. Você que está se afastando. Por quê? Porque aquela vibração vai deixando você não estar próximo. Então, para você sintonizar, é preciso que você esteja o quê? Na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, aqui vem falando aqui, ó. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido em correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais dentro das normas que correspondem à lei quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhe imprimem frequência e cor peculiares. Então, é o quê? É a sua aura é aquele campo energético, né, formado pelas vibrações do nosso quê? Do nosso pensamento. Então, você vibra, né, e muda conforme a sua moral. Então, a aura acaba sendo o quê? O espelho do pensamento, né? E ela tem cor, tem cheiro, né? Por quê? A gente fica ali, naquela situação, você pensando. A gente tem até o exemplo, né? Que quando o Chico Xavier foi convidado, nem sei se ele foi convidado ou se ele quis fazer, a questão da medição da áurea dele. E dizia que quanto mais você tá marcadinho, mais assim, a sua áurea fica menor. Entendeu? Porque a áurea são centímetros, né? Uns 20 centímetros, eu não sei dizer assim, a média da áurea quanto é, mas que Chico foi fazer essa medição, né? A aferição da áurea na máquina de Kirlian, e aí viu que tava um estranho, porque ele colocava, era a parte do dedo, e ali o trem tava complicado, tava diferente, muito diferente dos demais. Foi testado em várias pessoas, né? De todo mundo. E aí, eles falaram assim: ô Chico, a gente vai pegar uma outra máquina aqui, porque o trem deu ruim bem na hora de você medir. Aí chegou, tudo bem, então. Quando mediu, pegou a segunda, eu assim, ué, o trem deu de novo a mesma coisa? Uai. O que estava dando? A aura de Chico era muito grande. Então a vibração dele, a oscilação, né? A frequência estava grande, né? Então fala assim, uai, chega a distância, né? A vibração dele curta e dava para ver. Aí o pessoal ficou assim, uai, tá vendo? Então quer dizer, a frequência, a vibração de Chico estava sempre bem, estava sempre alta. Então, muitas das vezes, para ele receber um espírito
em processo evolutivo e que estava muito piorzinho, tava, né, tá igual a gente assim, ele tinha que baixar a frequência dele para quê? Para que os espíritos, para que ele pudesse transcrever a mensagem muitas das vezes, né? E nós também temos aí no livro, qual o livro? Eu me esqueci qual o livro, mas que o André Luiz, mais o Hilário, mais o Silas, se não me engano, Silas ou outro Clarence, eu não sei qual o orientador deles naquele determinado livro, eles, o Druso, não lembro, eles tiveram para poder irem, né? No livro Libertação, para ir para terra estranha, né? Para cidade estranha, eles tiveram o quê? Que baixar muito a vibração deles, a frequência deles, né? Para quê? Para que eles pudessem serem vistos pelos né, moradores daquela cidade, para ele poder conversar, para poder saber onde é que estava determinado espírito, como é que estava, como é que ia se proceder em relação a um espírito reencarnado que estava aqui e que estava sofrendo por obsessão. Então ele precisava ver o plano para poder atuar. E para que eles pudessem conversar, eles tinham que baixar o quê? O nível vibratório deles para conversar e para os espíritos conseguirem vê-los, porque senão não conseguia ver, né? O espírito evoluído consegue ver a gente, mas a gente não consegue ver o espírito evoluído. Então, tem essa situação. E a questão até da cor, até anotei aqui, né? As cores da aura, né? Que tem o azul claro, o amarelo dourado, o verde, o rosa, o vermelho, o cinza escuro, né? E o preto enegrecido. Então, o que acontece? Cada cor dessa é uma vibração, entendeu? É uma onda que tá lá. E quanto mais longa a onda, né? A onda é longa, menor a frequência dela. Quando a onda é curta, maior a frequência. Então, o que acontece? Se a gente vai pegando das variações das cores, quando pega e fala lá que o vermelho é raiva, então é porque você está numa baixa frequência, né? Naquela paixão, naquela impulsividade, naquele desenfreio. O que está acontecendo? A sua aura ali está o quê? Tá com baixa frequência. Quando você pega um azul claro, né? Você tá mais na paz, no equilíbrio, né? Na elevação moral. No amarelo dourado, você tá mais ativo no intelecto, na sabedoria, né? Da fé. O verde, você tá para cura, para o equilíbrio, para evolução mental. O rosa para o amor, para ternura. Aí vem aqui, ó. O vermelho para paixão, né, para impulsividade, o cinza para o medo, para tristeza, né, o preto cinzentado para os vícios mentais, ódio, desequilíbrio moral. Então o que acontece? A gente mostra como é que a gente tá, né? Então, a frequência das cores está relacionada ao comprimento da onda, entendeu? A frequência do comprimento da onda são inversamente proporcionais. Por quê? Porque tá aí, né? Tudo o que? É essa energia mostrando. Então, vamos lá. O próximo subitem é o quê? Matéria mental e matéria física, né? Então, o que a gente já pode ir dizendo aqui? Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Quer dizer, as ondas longas, a gente está o quê? Também produzindo calor, a manutenção da vida,
né? Ali, você tá emitindo uma onda. Se forem elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais se iam aos atenção ou atenção pacífica em virtude de reflexão ou oração natural. O campo dos pensamentos espremer-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. O que ele está falando aqui? Que a gente sempre está emitindo as ondas, né? Tudo bem. Só que quando ele fala aqui que a gente vai produzir, a gente produz as ondas longas e médias, na maioria das vezes. Quando aqui fala numa oração natural, quando você começa a fazer uma oração, você começa ali, né, uma oração do coração, uma oração verdadeira, você começa o quê? A produzir ondas médias, né? Então você já está ali melhorando. Por quê? A gente tem que lembrar de quando até Jesus falou isso. Falou que os apóstolos não estavam conseguindo curar por conta porque eles não tinham fé suficiente. Aí a gente começa a ver. Jesus, ele era milagreiro? Porque se a gente for pensar, ele não era milagreiro, não. Ele utilizava do fluido cósmico universal, pela fé, e ele fazia o quê? Através disso, ele o quê? Curava. Mas ele curava ou a pessoa queria ser curada, né? Porque a gente tem que pensar nisso. Se a pessoa não tem aquela fé que vai curar, não vai curar. Nem que Jesus venha. Entendeu? Quando a mulher pegou lá, tocou as vestes de Jesus, lá, passando no meio da multidão, ela tinha certeza que o quê? Que ela ia se curar. Ela tinha fé. Ela estava já captando aquela vibração, captando aquela energia fluídica necessária. E dentro dela ela tinha que, pô, ao tocar o manto de Jesus, eu vou melhorar. Tanto é que Jesus falou assim, a tua fé te curou. Entendeu? Então, o que acontece? Não era milagreiro. Porque se Jesus viesse aqui para ser milagreiro, não ia ser. Tipo assim, para quê? Ele veio para nos mostrar do que nós somos capazes. Só que naquela época não podia falar, a gente vai captar o fluido cósmico universal. Até mesmo se a gente colocar aí, quando Jesus, né, falou que multiplicou os peixes e os pães, para um tantão de gente multiplicou, e na verdade ele só tinha uns 3 peixinhos, umas coisas assim, o que acontece? Aquilo ali foi dividido, foi dado, né, para cada um, mas o que alimentou aquele povo foi o quê? Foi a energia, o fluido de Deus, o fluido cósmico dele, né? Aquela energia que fez com que todos se alimentassem. Ninguém sentiu fome, porque a palavra dele, porque os sentimentos, o que ele emanava, fazia com que as pessoas se saciavam, o corpo ficava saciado. Mas o que? Não foi a questão de mágica e de milagre. Foi a questão da vibração, da alta frequência dele. Então, temos isso, né? Então, aqui vem falando das orações. Então, a importância da prece, né? A importância do que? Quando você está vibrando no bem, você vai ter aquele bem. Ah, não é tiro no umbigo também não, porque às vezes a fé da gente é curta. Ah, eu vou pedir a Deus que vai dar tudo certo. Será que vai dar mesmo? Será? Nossa, meu Deus. Será que vai dar? Ai, Deus, me ajuda. Sei lá. Será que vai dar certo? Ah, Senhor. Será que Deus me ouviu? A gente não é assim? A gente é desse jeito, né? Então, eu não sei dizer de vocês, mas eu sou.
Mas agora, quando a gente vai ver, mesmo, quando a gente tá com aquela dor terrível, terrível, né? Como fala aqui, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções mais profundas, as dores indivisíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou súplica aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá o quê? Raios muito curtos, de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhante aos que se aproximam do raio gama. O que está falando aqui? Que, infelizmente, né, o que acontece com a gente. Que a gente, quando a gente está naquela oração fervorosa, ai meu Deus, por favor, eu tenho que conseguir, Senhor Jesus, mas sem duvidar, o que acontece? A gente emite o quê? Ondas curtas, né? E aí a gente consegue captar, né, ali as vibrações curadoras e consegue atrair espíritos do bem que vão nos auxiliar na cura daquela pessoa através da sua oração. Então, nós somos capazes de nos curar através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Ah, poxa, mas como? Mas a gente consegue. Tem gente que consegue. Então, nós temos que o quê? Ficar ligado, vigiar o quê? Os pensamentos. Então, aqui, a gente, no sofrimento, a gente chora mais, né? Então, temos que pensar nisso. Assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que reagem às associações anatômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Então, o que acontece? As leis do universo, a lei de Deus é para todo o universo. E ela não muda. Ela não muda. A lei é a lei. Então, igual a gente falou de Jesus. Jesus mesmo falou que a gente ia conseguir muito mais que eles, né? Por quê? Porque é justamente isso. A lei é igual. A evolução. Então, o fluido que toca para você, toca para geral. Só que cada um manipula da forma que o livre-arbítrio lhe diz. Então, tem essa. Então, vamos aqui. E a gente está descobrindo isso cada dia mais, né? O poder da mente, o poder do nosso pensamento, né? Então, é que vai falando aqui, o próximo subtítulo, indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, né? Na Vale da Física, imaginemos a mente humana como... Aliás, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. É aquela da lâmpada, da luz, né? Que ele está falando, mas vamos colocar aí como a mente humana. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo das energias em combustão, demonstrando fração em cada vez menor, sem nunca atingir o zero. A corrente mental se espraia segundo o princípio, não obstante a diferença de condições. Quer dizer, a nossa corrente mental, ela está aqui. Aí você manda. Ela vai embora. Mas não desaparece. Ela vai, tá lá, no universo, no cosmos. Então, ela vai diminuindo, a distância vai diminuindo, mas não acaba. Mas diminui a sintonia, né? Então, você já mandou aquilo ali, já foi embora. Então, é isso. Mas nunca atinge o zero. Em nossa corrente de partículas mentais, no nosso pensamento, exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução menor, tanto maior quanto mais amplos. Se lhe evidenciam
as faculdades de concentração e o teor e persistência rumo aos objetivos que demande. Então, o que que acontece? Tanto encarnado quanto o desencarnado, ele faz o quê? Ele faz a indução mental, né? Então, se a pessoa tiver altamente concentrada, né, e persistente naquela situação, naquele pensamento, ela vai o quê? Conseguir o objetivo dela. Porque a partir do princípio, isso é normal, natural de todo mundo. A partir do princípio que você pensa numa coisa e você quer muito aquela coisa, o que que acontece, gente? Ah, eu quero muito, 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 eu quero muito. Você vai ficar parado lá pensando quero muito? Mas quando você, é igual fala, vamos dar um exemplo bobo. Ah, eu quero muito comer uma pipoca. Ah, eu quero comer uma pipoca, eu tô com vontade de comer uma pipoca. O que que você faz? Você levanta e vai comprar, vai fazer a pipoca. Aquele pensamento vira ação também. Então a gente tem que pensar nisso. É ação. Quando você quer realmente, querer é poder. Se você quer realmente fazer alguma coisa, se você tem certeza daquilo que você quer fazer, você consegue. Quando você não tem certeza do que você quer fazer, não adianta, você não vai conseguir fazer. Porque o seu pensamento não está naquilo. Então, tem a questão da indução, né, mental. Quanto mais forte, mais concentrado o pensamento, mais ele vai te influenciar e mais você vai fazer aquilo que você quer, ou mais você vai atrair positividade, ou mais você vai atrair negatividade para você. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa que o processo através do qual um corpo que detenha a propriedade eletromagnética pode transmiti-las a outro corpo sem contato invisível no reino dos poderes materiais. A indução exprime processo idêntico, porquanto corrente mental é susceptível de reproduzir suas próprias e peculiaridades em outra corrente mental em que lhe sintonize. Quando a gente está falando, o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito da comunicação espiritual, da mediunidade. E aqui ele começa a falar da mediunidade. Por quê? O espírito, ele emite aquela onda mental pra gente. E aquela indução mental eletromagnética, e a gente capta aquilo. Ao captar aquilo, a gente comunica aquilo, ou de forma escrita, ou verbal, né? Nós emitimos aquela comunicação. Mas é preciso o quê? Que o espírito esteja afinizado, né? Para quê? Para que a informação saia condizente com o que ele está querendo dizer. Porque muitas das vezes o médium está com a cabeça meio diferente na hora do trabalho, não está pensando aquilo direito. Então a informação pode até chegar, mas vai chegar truncada. Né? Por que vai chegar truncada? Por quê? Porque o médium está vibrando uma onda e a vibração está vindo em outra. Mesmo que o espírito dá uma aumentada na onda dele para poder, né, chegar, não consegue porque você não está na frequência positiva, né? Na frequência dele, daquele espírito. Não é nem positiva ou negativa, não está na frequência. Então, tem essa situação. Aí quando os outros falam assim, nossa, como é que acontece aqueles espíritos que tá aqui, tá lá, tá em outro lugar, né? Tá em determinados locais ao mesmo tempo. Ah, pode isso? Como é que pode? Ele divide? Gente, o plano espiritual, ele tá tecnologicamente, vamos colocar aí, muito além da gente. Muito além. Então, para ficar uma coisa bem mais fácil, para a gente entender, a gente está aqui na internet. Eu estou falando no vídeo. E aí, eu estou falando aqui e
Um tá escutando ali, o outro tá escutando ali, o outro tá escutando acolá, um tá escutando lá em Portugal, o outro tá escutando em Brasília, o outro tá escutando no Rio de Janeiro, o outro tá escutando em Minas Gerais. Olha a rede aí de comunicação. Só que, no caso da espiritualidade, são as vibrações emanadas. Ele consegue. A pessoa, vamos supor, doutor Bezerra resolveu fazer uma cirurgia. Doutor Fritz, vamos colocar aí doutor Fritz, que vai uma cirurgia. Doutor Fritz, então a gente, tá ligado lá, o pensamento lá, daqui, tá ligado com lá, entendeu? Fora a egrégora que já ajuda, cada espírito tem a sua egrégora e tal, que tá ali auxiliando. Mas ele consegue ter no caso, é a ubiquidade, né, de estar, entre aspas, em vários locais ao mesmo tempo. Mas é ele? É o perispírito dele? É o espírito dele que tá? Não, são as ondas. Ele está captando as ondas, né, para que seja feito, realizado o que está sendo lá, né, pedido. Então, compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física e gerando as motivações do prazer, do desgosto, da alegria, né? Da dor, do otimismo, do desespero, né? Por quê? Porque a gente está ali emitindo aquelas forças. E seus próprios estados de mentação indutiva, que é o quê? A capacidade do seu pensamento, atraindo para si mesmo esses agentes, entendeu? Ou você está vibrando na luz, ou você está vibrando na sombra, entendeu? Então, nós somos o quê? Nós pensamos. A gente tem que o quê? Combater. Tem o negativismo, pessimismo, aquele negócio tudo. Nossa, tá tudo difícil, né? Não dá nada certo. Nunca vi. Hoje eu acordei que o trem tá dando tudo errado. Ué, você tá com esse pensamento. Hoje o trem tá dando tudo errado. Vai dar tudo errado. Você tá pensando nisso. Entendeu? Então, a gente é o que a gente pensa, né? Mesmo que a gente está passando por um movimento triste, uma situação que às vezes é necessário a gente passar por aquilo ali, né? Para nossa evolução. Só que a gente não tem que ficar com aquele pensamento negativo. A gente tem que sair, né? Você já acorda falando, nossa, que frio. Ai, hoje vai ser difícil levantar dessa cama. Mas antes disso, você, na noite anterior, quando você foi dormir, o que você falou? Ai, amanhã eu vou ter que acordar cedo mesmo, nesse frio. Meu Deus. Olha aí, você já entrou com pensamento negativo na noite anterior. Então, seu dia vai ser bom? Tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? De que se a gente ficar lá no negativo, a gente vai ter negativo mesmo. E não tem outra não, né? Pensar positivo, o universo conspira em nosso favor, né? Pois estamos mandando aquilo ali, querendo ou não, né? Não volta pra gente. Na verdade, volta porque você está emitindo coisa ruim, você vai atrair coisas ruins. Opa, pensamento negativo ali, ó, que delícia, vamos ficar ali. Vamos perturbar o espírito zombeteiro. Olha lá. Nem te conhece. Mas tá vendo, olha. Mas não é. Vamos perturbar. Vou perturbar. Vou te encher o saco. Vamos juntar a galera aí para encher mais o saco. Já tá pensando nisso. Vamos. É desse jeito. Desse jeito aí. Então, as forças energéticas, nós é que fazemos ela. A gente que cria o que está em nossa volta, né? Essa aí é a questão. As obsessões aparecem disso aí, dos pensamentos, né?
Então, a gente tem que vigiar. Então, vamos entrando aqui na formas pensamentos. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação é, por agora, né, não entre aspas, né, defesa ao conhecimento, não é para que a gente conheça agora, não é necessário e a gente não teria condições de conhecimento e moralidade para saber como é isso. Então, para que a gente, mas do que ele quis dizer aí nesse parágrafo? Que tudo é influenciado por tudo. O fluido cósmico, os princípios mentais influenciam tudo. Tudo. Então, tá aí. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunhão com todos os que possuem o modo de sentir. Então aí tá falando, afins atrai afins. Simples. Afins atrai sim, afins. Então, se você tá pensando nisso, você vai atrair quem tá pensando nisso. É tipo assim, nossa, mas será? É igual, vamos colocar aí na internet. Se você digitar lá, eu quero comprar um fogão de 4 bocas, assim, assado. Toda hora vai aparecer você digitou uma vez lá, mas toda hora aparece o quê? A propaganda do fogão. Eu tô querendo comprar. Aparece tudo lá, toda hora vai aparecendo. Porque você tá o quê? Você jogou aquilo ali dentro de uma malha. E aquilo vai o quê? Atraindo o que a gente buscou, né? Você sintonizou e apareceu, né? Então, é dessa forma. Então, aqui vem falando. Isso acontece, aí fala aqui. É nessa projeção de forças que determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas, né? Que se movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escraviza, né? Na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então, o que acontece? A gente está aí dentro das formas. A mesma energia que você vai construir para o bem, você está gastando para construir o mal. Então, a energia não tem bem e não tem mal. Começa daí. Não tem bem e não tem mal. Você com o seu livre-arbítrio, novamente eu falando isso, que vai fazer com que ela fique pro bem ou pro mal, né? A energia tá ali. O como você vai utilizar, só você sabe. E isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou aquele que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza-se, eleva-se gradativamente à libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça o vasto labirinto aos próprios pés. Então, o que ele está falando aqui? Nós que construímos as nossas estradas, tanto para a evolução, né, quanto para a estagnação e para a demora da evolução. Porque evoluir, nós vamos evoluir. Só que a gente é que constrói isso aí. A gente demora porque a gente quer. Por quê? Porque ao invés de a gente seguir aquela estrada, a gente vai construindo o quê? Labirintos, né?
que fazem o quê? Você não chegar lá. Por quê? O seu pensamento, a sua escolha de que maneira você vai usar a energia é que vai falar o quanto mais rápido você vai evoluir ou não. O pensamento, ele é o quê? Ele se materializa, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Porque a energia é a mesma. Então, o que depende da gente para a gente se melhorar? Depende da nossa vontade. Aí o que depende para piorar? Também depende da nossa vontade. O pensamento, o fluido cósmico, tá aí. É só você fazer. É só você pensar no bem. Ah, é difícil para todo mundo, não tem ninguém aqui. Você tá vendo? Tô pensando uma coisa. Ou então você briga com a pessoa. Eu vou quebrar essa pessoa. Assim que você começa a pensar no mal, já muda de cor. É igual aquele negócio. Tá, 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 tá. Entendeu? Por quê? Você é o diminuto da sua vida. Se você tá ali, você tá pensando. Ai, tô pensando na coisa ruim. Tá marrom a hora. Tô pensando no bem. Entendeu? A frequência vai mudando. Então, é aquilo. A gente terminou aqui o capítulo 4, né? Muito importante sobre o que nós pensamos. Então, a matéria mental, né, que a gente emite é que vai transformar a nossa vida. Então, não é o outro que vai transformar a sua vida. É o que você faz, o que você cria com os seus pensamentos. Então, nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Ficou longo, né? Mas era necessário. Um beijão e fiquem com Deus.